mas aqui a autogestão pessoal, porque tudo começa com as pessoas. E o nosso curso Eu Gestor 4.0 tem um foco na pessoa por trás do gestor. Falou? Vamos aqui já começar entendendo que a autogestão pessoal começa com o autoconhecimento. E por quê? Porque o autoconhecimento, vamos entender que ele é um ciclo. E como todo ciclo, é uma jornada sem fim. Porque é ao longo do tempo que vamos desenvolvendo as nossas competências. E essas competências vai moldando o nosso comportamento e aperfeiçoando aqueles comportamentos que já são predominantes, aqueles que já nasceram com a gente. Frente a novas experiências e novas necessidades, nós vamos desenvolvendo comportamentos que vão se combinando, mas haverá sempre o comportamento predominante, aquele que vai nos identificar com mais facilidade, com mais assertividade. O autoconhecimento, ele vai permitir que as pessoas saibam quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E também as suas limitações. Quando eu conheço meu ponto forte e meu ponto fraco, eu sei as minhas limitações, eu sei as minhas fronteiras. Então perceba que os líderes, os gestores, eles sabem, né, de forma intuitiva, né, já intuitivamente, eles sabem como avaliar o seu próprio estado de espírito e também percebe que influência ele exerce nos demais integrantes da sua equipe. Pessoal, os gestores eficazes, eles exibem o estado de espírito coerente com a situação. Veja que interessante. Vamos considerar que uma situação de crise nós vivemos sempre, umas maiores, outras mais surreais. Porém, crise nós sempre vamos viver. Mas um líder, ele sabe como adequar o seu estado de espírito, porque ele sabe que ele influencia a sua equipe. Então não faz sentido uma empresa que está em crise, que está sofrendo um déficit de projeto, baixo resultado, e que, vamos lá, considerar que esteja com o navio solto no mar, sem controle, e o gestor chega no ambiente de trabalho sorridente, soltando fogos, fingindo que nada está acontecendo, que tudo vai extremamente muito bem. Isso não é um comportamento que se diga estável ou adequado para a situação, porque ele não é sequer honesto. E é isso que a gente vai ver, que o gestor, ele sabe adequar o seu estado de espírito, e a gente vai entender um pouco sobre o estado de espírito daqui a pouquinho, à situação adequada. Então, nessa situação inusitada que eu estou colocando aqui, ilustrando, a situação frente a um desafio de crise, o gestor, ele tem que ter a inteligência emocional, a autogestão, para motivar a equipe de forma honesta, sincera, mas com tom esperançoso e até de humor relativo e suave e honesto, para que a equipe sinta-se integrada e sinta-se também motivada, tá bem? O gestor, ele respeita o sentimento dos outros indivíduos, tá bem? Ele dá exemplo a seguir, no sentido de seguir à frente. O desafio está instalado na empresa, ok, mas vamos seguir à frente, vamos seguir adiante, né? Vamos ter motivação e esperança. É esse o papel do gestor numa situação como esta. Então, embora o sentimento dele seja de tristeza, né, de preocupação, mas ele tem que manter a estabilidade da sua equipe, tá? Isso é autogestão pessoal. Isso significa que você conhece as suas emoções, entende os seus sentimentos, mas que você consegue gerenciar para que a equipe esteja integrada e possamos seguir à frente. E aqui é muito importante que a gente separe e entenda o que é emoção e o que é sentimento. Vamos entender que a emoção são as reações bioquímicas do nosso cérebro. Nós temos o lado emocional e temos o lado racional. As emoções, elas estão habitando na nossa região emocional do cérebro e elas são ativadas por memórias emocionais, tá bem? Então, para a gente entender rapidamente o que é a diferença de emoção e sentimento, entenda que
A emoção, ela é corporal. A emoção eu percebo ela de forma corpórea. É o batimento cardíaco acelerado, é a temperatura que mudou, é a náusea e a tontura. Essa é a reação da emoção. O sentimento você não consegue identificar, porque o sentimento é a interpretação da emoção e ele é individual. Por exemplo, se você me conta uma piada e eu fico envergonhada, eu posso ficar com o rosto vermelhado. Posso ficar com o rosto, eu posso sentir um calor diferente, eu expresso, eu posso ficar tontura e o pessoal vai falar assim, olha, a Andrea ficou tonta com aquela situação que ela viveu. Né? Eu sinto e as pessoas conseguem ver em mim a reação. Agora, o sentimento, ele é diferente. Porque o sentimento está na camada mais profunda, ele é mais íntimo, ele é intransponível, eu não consigo transparecer. O sentimento eu não consigo transparecer. A emoção eu consigo. Você me faz um elogio, eu fico vermelha. Você me provoca com alguma frase que me incomoda, eu me dá enjoo, ou eu fico, muda a temperatura. Eu tenho uma reação bioquímica no meu corpo. Agora, o sentimento não. O sentimento eu posso ligar para você e te contar uma bela história, te fazer sorrir, mas lá no meu sentimento eu estou bastante entristecida por um outro motivo qualquer. Então, vamos entender que a emoção ela é expressa no corpo, uma reação bioquímica corporal, e o sentimento é a interpretação dessa emoção, mas que ele é muito individual, particular, não consegue ser expressado. Mas, se eu não tiver gestão dessas emoções e desse sentimento, eu vou terminar contagiando as pessoas ao meu redor, tá bem? Entendendo isso, gente, vamos passar a leitura do conceito, tá? O conceito do autoconhecimento é uma competência, é uma das competências da inteligência emocional que responde pela capacidade de interpretar as suas próprias emoções, ok? Eu tenho a capacidade de interpretar esse batimento cardíaco que acelerou agora, tá bem? Eu começo a interpretar que emoção fez com que meu batimento cardíaco ele tenha acelerado. E a autogestão pessoal é a capacidade de controlar as nossas emoções e de agirmos com honestidade, integridade e de forma adaptável. Ou seja, eu preciso me conhecer as minhas emoções, como eu reajo a elas, para que eu possa fazer uma autogestão. Muito bacana, né? Olha só as características da autogestão pessoal. Autoestima, automotivação, atitude positiva, responsabilidade, análise crítica e de normas sociais. Quando eu digo que eu tenho esse quadro e mais duas outras características que estão no slide a seguir, eu consigo ter essa configuração e aí eu tenho uma autogestão pessoal em desenvolvimento, sempre em desenvolvimento, porque estamos sempre em ciclos, né? Ciclos de mudança. A autoestima aqui, olha só, ter uma imagem positiva de si mesmo e manter boa relação consigo mesmo. Imagina você ter um colega de trabalho, um chefe, ou na sua relação familiar, na sua relação social, aquela pessoa que tem baixa autoestima. É difícil liderar, é difícil contagiar, é difícil motivar se você tem baixa autoestima. Então, um líder, um gestor, ele precisa ter uma visão muito positiva de si mesmo e trabalhar para que seja assim. Claro, não vamos ter só pontos altos na vida, não se quer isso, não é possível isso. Mas eu posso gerenciar minha emoção na hora que eu as conheço, na hora que eu as reconheço, tá bem? Autoestima é isso, é ter uma imagem positiva de si mesmo e manter boa relação consigo mesmo. Sou eu, Andrea, com Andrea mesmo. Automotivação é a capacidade de motivar a si mesmo e envolver-se emocionalmente com várias atividades pessoais. Porque se você fica só trabalhando, você não consegue ter automotivação para continuar até trabalhando, porque teus papéis sociais e pessoais estão quebrados. Você não pode fazer só uma única coisa.
Isso vai começar a contaminar a tua relação com você mesmo. Então você precisa dividir, exercer os seus papéis na vida, né? O papel social, o papel pessoal, o papel profissional, na família e assim por diante. Atitude positiva. A atitude positiva, ela é uma habilidade, da automotivação. Se eu tenho atitudes positivas diante da vida e dos seus desafios, eu consigo alimentar a minha automotivação. Responsabilidade, ter o propósito, ter a disposição, o compromisso, né, de se comportar de forma segura, saudável e ética. Análise crítica de normas sociais. Muito interessante você ter a capacidade de analisar as necessidades sociais, culturais, das mídias de massa, as notícias, as informações, e de você reconhecer as normas sociais e os comportamentos pessoais. Porque dentro da instituição, da empresa, existe uma norma social ali dentro. Então você precisa reconhecer a cultura daquela empresa, certo? E como é que as pessoas se comportam frente a isso. Ou seja, ter uma análise mais ampla de todo o contexto que você está inserido e que você está liderando. As duas últimas características da autogestão pessoal é a busca de ajuda. Então a gente vê muito gestor, muito líder sem ter essa competência desenvolvida, porque ele acha que se for pedir ajuda, se for pedir uma assistência, ele não é eficiente, não é competente, e na verdade isso é pura vaidade e orgulho, porque na hora que ele tem maturidade, inteligência emocional, autoconhecimento, e ele gerencia esse seu comportamento, suas necessidades, suas dificuldades, ele sabe que precisa pedir ajuda. Isso é uma competência para identificar a necessidade de apoio e de assistência e saber a quem pedir, saber como acessar de forma adequada. Percebe a importância disso? Autoeficiência emocional significa o indivíduo que aceita a sua própria experiência. E é muito interessante porque qualquer ponto de mudança, ele só vai dar início, só vai ter partida se você reconhece a situação atual. Se você aceita a sua situação atual. Ok, eu estou nesta situação. Eu aceito. A partir daí, começa seu ponto de virada, seu ponto de mudança. Então, gestão da emoção, gestão de sentimentos, tudo isso tem a ver com a capacidade de você gerenciar a si mesmo para que você possa gerenciar outras pessoas. O que é bom nessa história é que não existe um perfil pessoal melhor ou pior para um gestor de projetos. Qualquer pessoa mesmo, de qualquer perfil, pode ser um bom gestor de projetos. Desde que ele tenha no autoconhecimento e na autogestão as condições para desenvolver essa capacidade. Então, eu vou buscar sempre a minha fonte. Nós, gestores, a nossa fonte sempre será o autoconhecimento para que possamos fazer a autogestão e desenvolver as capacidades pessoais e profissionais para gerir projetos e termos sucesso enquanto líderes, enquanto gestores. Para a gente compreender e conhecer mais sobre nós mesmos, existe esse teste, essa metodologia, o DISC, é um método de avaliação psicológica que permite identificar 4 tipos de comportamentos nas pessoas. E é muito importante, eu quero falar para vocês que Carl Jung, psicanalista e psiquiatra, ele descobriu que o comportamento humano, a personalidade humana, ela não é aleatória. Ao contrário, ela é previsível e pode ser medida. Com o passar do tempo, surgiu o DISC e hoje não, há muito tempo, há muitas décadas, muitas empresas pequenas, médias e grandes utilizam esse método DISC para formar suas equipes. Os 4 perfis comportamentais que foram mapeados e que são objeto de estudo e de aplicação constantemente, principalmente em recrutamento, em seleção, em formação de equipes, eles estão aqui e eu quero conversar com vocês sobre eles.
o perfil dominante, influente, estável e conformes. Eles podem se combinar, tá bem? Eu tenho, quando eu faço o DISC, hoje, eu tenho uma predominância em um desses elementos, porém, em um desses perfis. Porém, um desses perfis, ele pode ser mesclado com um outro perfil, um outro comportamento. Por quê? Lembra que eu falei? As experiências da vida, as necessidades de desenvolver novas competências, vai desenvolver novos comportamentos. Então, em algum momento, eu posso ter predominância em um comportamento dentro desses perfis que é diferente daquele meu original. Por exemplo, eu posso fazer o teste do DISC e apresentar que eu tenho um perfil mais dominante. Porém, em determinada fase da minha carreira, da minha vida, eu exerço mais o perfil influente. Eu começo a desenvolver mais e ter um estilo de liderança que eu uso mais a influência para liderar. Isso vai muito de acordo com o momento de vida, com as experiências que eu vou desenvolvendo. Porém, sempre haverá o mais predominante, ok? Vamos conhecer aqui rapidinho os 4 perfis comportamentais. E dominante são extremamente, as pessoas com esse perfil dominante são extremamente focadas em resultados, são independentes, competitivos, práticos, diretos e objetivos. Já os influentes gostam de cultivar relacionamentos, são sociáveis, adoram conversar, são pessoas alegres e divertidas. Os estáveis adoram a rotina e a previsibilidade. São bons ouvintes, são pacientes e não têm grandes oscilações emocionais. São muito, o próprio nome já diz, são muito estáveis, mais controlados. Precisam ter a visão do todo e planejar antes de executar. Ele precisa ter também um nível de segurança aqui. Os conformes são muito disciplinados, cautelosos e meticulosos, gostam de seguir regras e ter procedimento para estabelecer. Agora vamos rapidamente pensar aqui. Pega uma pessoa com perfil de conformidade, que ele precisa ter rotina, ele é pragmático, ele é detalhista, ele é cauteloso, ele precisa seguir regra, ele precisa estar balizado por normas, e coloca esse cara para trabalhar no setor de inovação, que todo dia uma ideia nova surge, que ela não é comprovada, tem que ser testada. Então esse cara pode se sentir muito desconfortável no setor. Então você perceba que formar equipes, olhando para os 4 perfis comportamentais, aumenta bastante sua chance de sucesso. Porque você vai colocar as pessoas nos setores, nos cargos e com as atividades mais adequadas ao seu perfil. Vamos para frente? Eu separei aqui esse vídeo para vocês. Ele faz uma análise comportamental dos personagens dessa série aí tão famosa, tão bacana, que é La Casa de Papel. Depois vocês cliquem aí, assistam esse vídeo e vocês vão perceber o perfil comportamental de cada personagem conforme a aplicação do DISC. E agora, qual será o seu perfil? Uma das melhores maneiras de você melhorar, desenvolver a sua performance é descobrir o que você faz melhor. Faz sentido isso, né, gente? Total sentido. Se eu conheço o que é que eu faço melhor, eu posso melhorar a minha performance, me desenvolver. E conhecer o seu perfil é fundamental. E aqui eu separei um check, né? um check-in para vocês verificarem o seu perfil comportamental. Esses 2 sites colocam o teste do DISC de forma gratuita, vocês podem fazer. E mesmo quem já fez esse DISC, eu sugiro fortemente que você refaça. Refaça porque, lembra, novas competências são desenvolvidas a cada nova necessidade e você pode descobrir outros perfis comportamentais que possam estar atuando nesse seu momento de vida. Ou fortalecer e reforçar aquilo que você talvez já saiba que é o seu perfil predominante. Então é muito legal você fazer esse teste do DISC. Eu recomendo que você faça primeiro, depois você reúna um pequeno grupo da sua equipe e sugira que eles façam também para que eles possam se reconhecer em termos de perfil de comportamento
e até identificar se eles estão, o que eles podem melhorar. Às vezes você percebe que, por exemplo, eu me acho muito organizada, mas aí meu perfil está mostrando que eu sou mais influente, né? Eu trabalho melhor a questão da influência, da comunicação, e eu posso estar não explorando tão bem, ou posso estar um pouco insatisfeita porque eu achava que eu era bem organizada e na verdade eu não sou tão organizada e eu comunico muito melhor e não estou comunicando tão bem. Eu posso me reconhecer e me ajustar e me desenvolver a partir do reconhecimento do meu perfil comportamental. Falou, turma! Essa foi a nossa aula de hoje, nossa segunda aula desse nosso curso Gestor 4.0.